Tributação das offshores. Como será em 2024? Olá, sou Rubens Branco, da Branco Advogados, e vamos tratar desse tema aqui hoje. Havendo dúvidas, entre em contato com o canal e bote o seu gostou ou não gostou e eventualmente se inscreva também no nosso canal. Uma coisa que preocupa muito os investidores, normalmente se discute se o ativo no exterior, em 31/12, que deve ser tributado é o valor do ativo ou é o valor de mercado daquele ativo. Dependendo do tipo de aplicação que você fez no exterior, você tem a marcação ao mercado, que se chama, quer dizer, naquela data o mercado avalia que aquele papel valia tanto. Agora, aquilo não significa renda. Por quê? Porque no dia seguinte o mercado pode cair e o mercado também vai cair. Então, o que está se discutindo agora, e segundo uma autoridade do Ministério da Fazenda, ele mesmo disse num seminário recente que o que a gente não quer é que alguém possa fazer uma estrutura dessas no exterior e que o veículo que você utilizou no exterior permita que você não pague imposto no Brasil por muitos e muitos anos e que também não declare que investimento é esse. Offshore é um veículo de investimento cujo proprietário mora em um país e realiza negócios pelo fundo em outro, normalmente no paraíso fiscal. O projeto de lei 4173, que está sendo discutido atualmente no Congresso, tramita lá em regime de urgência, prevê outras regras, ou seja, que a tributação seja realizada anualmente, assim como já ocorre na maioria dos investimentos no Brasil. Pela proposta que o governo fez, será possível que o detentor da offshore opte por atualizar o valor dos ativos de imediato, pagando uma alíquota de 10% com base nos preços em 31 de dezembro. Muita gente vai preferir essa forma de tributação, ou seja, vai chegar agora em 31 de dezembro de 2023, atualizar os bens ao valor de mercado, comparar com o que ele tem no custo nas suas declarações e sobre a diferença pagar 10%. Por que pagar 10%? Porque o imposto vai passar a ser 15% ou 22,5% se for o caso de ganho de capital na venda de cotas de fundo. Então, a partir dessa data, o recolhimento, conforme eu já disse, será de 15%, a depender do tipo de rendimento que você tem. Pode ser 15% ou pode ser 22,5%. No entanto, está prevista uma exceção, que é para aquelas offshore que possuem ativos ilíquidos, como investimento em fundos de venture capital. Nesse caso, valeria o regime de caixa e não competência. Segundo a autoridade que estava nesse seminário, diz que é injusto tributar um resultado que não foi realizado. Está muito correto. Mas será preciso dar um disclosure, ou seja, o proprietário do investimento terá que declarar o que há embaixo da offshore, se é venture capital, se é uma renda fixa ou ações da Apple. Isso por quê? Porque se é uma renda fixa e você chega em 31/12, ele tem um determinado valor, normalmente renda fixa não cai, pode até cair, dependendo se ele também está avaliado no mercado. Mas a preocupação que muitos investidores estavam de que iria eventualmente pagar imposto sobre um resultado que depois ele poderia não realizar, isso aí, segundo foi dito pela autoridade no seminário que participou, isto vai ser previsto que neste caso de ativos ilíquidos, ou seja, que não é o valor que você vai ter mesmo quando resgatar, então que esses continuariam sendo tributados só quando do resgate. O que o governo vai fazer também em relação aos fundos exclusivos é porque normalmente fundo exclusivo é um fundo que exige um investimento de no mínimo 10 milhões de reais e um custo anual de manutenção muito caro. E o que acontece com esses fundos hoje comparados com os fundos que nós todos podemos participar? É que esses fundos não têm a cobrança do come-cotas e passará a ser cobrado o come-cotas desses fundos. Ou seja, fundos exclusivos não terão mais o diferimento do imposto de renda. Não é verdade que muita gente na imprensa diz
que vai passar a tributar. Esses fundos sempre foram tributados. Entretanto, só eram tributados no resgate da cota ou no recebimento de um dividendo. E agora ele vai passar a ser tributado da mesma forma que os outros fundos já eram, que também sempre foram tributados, mas a cada 6 meses, tendo você sacado o dinheiro ou não. Com isso, quando você tem o come cotas, o investidor fica prejudicado. Por quê? Por exemplo, se você tem um investimento de 10 milhões que te gera 100 mil dólares de rendimento, se você cobra um imposto sobre esse rendimento acumulado, ao invés de você ter 1 milhão e 100 para o próximo período, você vai ter 1 milhão mais os 100 de ganhos, menos o imposto sobre aquele ganho. Vamos dizer que o imposto seja 10%. Então, você vai ter 1 milhão mais 90, porque já se descontou o imposto. Então, o teu rendimento futuro vai ser calculado sobre um capital menor, que ao invés de ser 1 milhão ou mais 100, vai ser 1 milhão mais 90. Então, você vai ter um rendimento menor. Essa é o grande prejuízo que os investidores de fundos exclusivos, como eu já disse antes, são fundos que só aceitam um capital mínimo de 10 milhões, passarão a sofrer a retenção do imposto. Tributados, eles sempre foram, só que só eram tributados no resgate. E aí o governo descobriu que muita gente colocava esses recursos e passavam-se, às vezes, 5, 10 anos sem qualquer resgate. Consequentemente, o fisco não recolhia esse imposto em prazos pré-determinados. E ele agora está fixando que a cada período de 6 meses, esses fundos terão que antecipar o pagamento do imposto. Então, o que existe na tributação dos fundos é a antecipação do imposto. Mas como a antecipação também prejudica o novo capital a ser investido, realmente você passa a ter essa tributação antecipada, que o que vai ocorrer no final é que você vai ter pago o imposto antes e o rendimento será menor, porque você teve que pagar o imposto e aquilo que você teria como capital no próximo período já ficou na mão do fisco. É isso aí.